Bom dia. Nós hoje estamos quebrando uma tradição, que é a do professor Elon conduzir essa sessão de discussão. Como vocês sabem, ele está se recuperando aí de um problema de saúde que ele teve aí no fim de semana passado e não vai poder estar conosco aqui nessa sessão. Mas certamente ele vai ver depois o que nós respondemos aqui no vídeo gravado, tá? E quem sabe aí no próximo curso vai poder acrescentar algo a mais. Vocês também, além do Elon, vocês devem estar sentindo falta do Luciano. O Luciano tem um compromisso hoje em Aracaju com a premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática. E o último voo disponível era 12h10, então ele não pôde estar aqui conosco, tá? Mas gravou, tá, a participação dele, tá, respondendo as perguntas que foram dirigidas a ele. Então talvez seja uma boa ideia, de fato, a gente começar logo com o Luciano, enquanto a gente se organiza e responde as demais perguntas. Tá? Então, ele gravou em duas partes, a gente vai ver a primeira intervenção do Luciano agora e daqui a pouco a segunda. Enquanto ele Bom se dia, prepara, pessoal. queria... depois eu falo. 9h30 agora. Devido a um outro compromisso, eu preciso ir para o aeroporto daqui a pouco, aí eu estou gravando algumas respostas, você deve estar assistindo isso daqui a pouco, né? Daqui a alguns minutos. Então, deixa eu começar com as perguntas que foram dirigidas especificamente não necessariamente a mim, mas aos temas que eu trabalhei com vocês esta semana, né? Então, uma das perguntas é a seguinte: temos o fato de que os complexos são de difícil contextualização. No plano cartesiano, a operação de multiplicação é de difícil intuição. Pergunto: como introduzir e motivar este assunto de forma agradável e inteligível? Essa é uma ótima pergunta. De fato, os números complexos, eles já historicamente surgiram, né, mais tarde, e eles exigem um grau maior de abstração. E, claro, é sempre importante o professor ter o seu critério de o que os alunos estão prontos para receber ou não, né? Agora, por exemplo, né, para não tornar essa resposta muito longa, alguns exemplos. O produto no plano cartesiano, é possível dar uma contextualização razoável para ele se você pensar em rotação, né, como nós fizemos na aula. E eu acredito que essa seja uma das melhores formas, realmente, de introduzir números complexos de maneira que o aluno entenda a utilidade, né? Porque problemas simples como dados 2 pontos, né, as coordenadas de 2 pontos, no plano, determine um terceiro ponto que forma um triângulo equilátero, por exemplo. Esse é um problema que, para você resolver usando as técnicas tradicionais de geometria analítica, vai dar trabalho, vai ser difícil. E usando números complexos, esse conceito de multiplicação pelo cis de 60 graus ou de 120 graus, você consegue uma solução muito mais rápida. E eu acho que, dessa forma, os alunos conseguem ver, pelo menos, que esse assunto tem utilidade. Mas, é claro, quanto mais você avança historicamente na matemática, nos conceitos... em outras palavras,
quanto mais tarde, historicamente, um conceito matemático foi desenvolvido, né, maior a chance de que você precise contextualizar usando mais matemática ou mais conhecimentos, né? Quer dizer, muita matemática, o jeito de contextualizar é com mais matemática, só que mais simples, né? O complexos tem muito a ver com isso. Complexos facilitam a solução de problemas de matemática. E esses problemas de matemática talvez estejam mais próximos de uma contextualização, muitas vezes. Enfim, é isso. Agora, tem outras histórias. Tem toda a história de achar uma fórmula para equações do terceiro grau e como os complexos surgiram daí. São histórias interessantes também que podem ser contadas para motivar o estudo de números complexos. Bom, e outras. Tem aplicações na engenharia, tem aplicações mais avançadas que podem, no mínimo, ser mencionadas para motivar também. Né? Tá. Outra pergunta sobre números complexos. Sobre a questão do... a unidade imaginária é o número tal que seu quadrado é igual a menos 1. Acontece que existem dois números desse tipo. O raiz quadrada de menos 1 e o menos raiz quadrada de menos 1. Né? Eu, particularmente, vou escrever um pouquinho. Eu, particularmente, evito usar esse símbolo com o menos 1 dentro, tá? Para evitar coisas do tipo isso aqui, né? Porque a gente está acostumado com algumas propriedades desse símbolo que, se você usar com números negativos dentro, elas já não são mais válidas. Uma delas é essa aqui, né? Isso não é válido porque, se você fizer essa conta, isso dá 1. Raiz quadrada de 1, que é 1. Né? Só que você partiu de algo que a gente diz que é menos 1, né? Que é o raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Então, ao usar esse símbolo com números negativos dentro, a gente tem que, em algum momento, deixar claro que esse símbolo está com um sentido um pouco diferente do usual, de quando ele era usado só com números reais não negativos. E aqui, você tem toda a razão, né? Se eu considero um número i, né, tal que i ao quadrado igual a menos 1, certo? A mesma coisa vai valer para o menos i, né? Eu falei isso durante a aula, inclusive. O menos i ao quadrado também vai ser menos 1, certo? E vice-versa, né? Porque se você considerar a equação x ao quadrado mais 1 igual a 0, você pode fatorar isso aqui escrevendo esse mais 1 como menos menos 1 e, portanto, como menos i ao quadrado. E agora você fatora. Isso prova que x ao quadrado igual a menos 1 implica que x igual a i ou x igual a menos i. Então, i e menos i são os únicos números que poderiam ter o quadrado igual a menos 1. Como ambos, de fato, têm o quadrado igual a menos 1, eles são os únicos, certo? Agora, a questão é, não há nenhuma forma razoável de distinguir, porque algebricamente eles têm exatamente as mesmas propriedades, o i e o menos i. E algebricamente eles têm as mesmas propriedades, isso tem a ver um pouco com a última coisa que eu fiz na aula não de complexos, na aula de polinômios, tem a ver com o conceito de polinômio mínimo, que é aqui
no contexto de números reais e números complexos, seria o menor polinômio com coeficientes reais, menor grau, né, o polinômio de menor grau, que tem o i como raiz. Esse polinômio é o chamado polinômio mínimo, né, do i. Todas as propriedades das raízes desse polinômio, as propriedades algébricas, são indistinguíveis, né? Se eu trabalho com o i ou com o menos i, as propriedades desses números, elas vêm desse polinômio, essencialmente do polinômio mínimo do x ao quadrado mais 1, e qualquer raiz que eu pegasse ia dar as mesmas propriedades, né? Isso é um conceito que pode ser estendido em outros aspectos da álgebra também. Tá? Então, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas a resposta você tem razão. São dois números realmente, um deles a gente chama de i e o outro necessariamente vai ser chamado de menos i. Mas qual dos dois foi chamado de i é uma pergunta que, na verdade, a própria pergunta já não faz muito sentido, porque a gente já parte da ideia de que vai haver dois, né? E por conveniência a gente usa uma letra, né, a letra i, para representar um deles, já que nós não temos uma representação melhor do que essa, melhor do que simplesmente escolher um novo símbolo. Tá? Isso ocorre em outros contextos da matemática também. Deixa eu interromper o Luciano um instantinho, porque, apesar da gente falar isso com bastante frequência, nunca é demais repetir. Qual das duas afirmativas está correta? Raiz de 4 igual a mais ou menos 2, raiz de 4 igual a 2. Quem acha a de cima? Ninguém acha a de cima. Você acha a de cima? Não, estou escrevendo uma afirmativa. Isso. Então, é exatamente isso aqui que eu queria frisar. Tá? Então, quando a gente faz a matemática da escola, que é uma matemática predominantemente real, e na verdade, na falta aí de um contexto explícito, que a gente está considerando os números complexos, esse é o mais comum, a convenção é que o símbolo de raiz quadrada de um número não negativo representa a raiz quadrada não negativa desse número. Tá? Então, o correto é isso aqui. Tá? Não está certo escrever raiz de 4 igual a mais ou menos 2. Tá? Existem dois números que elevados ao quadrado dão 4, que é o mais 2 e o menos 2, mas esse símbolo aqui é conveniente fazer com que ele represente só um deles, tá? Para você poder se referir separadamente, por exemplo, a raiz de 7 e a menos raiz de 7 como sendo números distintos. O que o Luciano discutiu aqui nessa pergunta é que quando você passa, e a colega colocou ali corretamente, quando você passa para os números complexos, não há uma maneira razoável, tá, de você distinguir, tá, essas duas raízes. Então, no contexto dos números complexos, o razoável é você escrever que esse símbolo representa a lista das raízes quadradas desse número. Tá? Então, quando a gente continua a usar o mesmo símbolo, mas ao passar para os complexos, não tem muita razão para a gente, não tem nem muito jeito, no caso geral, de dizer, essa raiz aqui é a que eu vou querer representar ao colocar esse símbolo. Tá? Então, isso tem a ver aí com a dificuldade que o Luciano estava mencionando. Não sei se o Wagner quer acrescentar alguma coisa. Não. Então, deixa o Luciano ali descansando um pouquinho. Tá. Bem, isso. Ele vai ficar cansado de descansar tanto nessa posição. Muito bem.
Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos os coordenadores desse programa, informar que nesta semana nós tivemos envolvendo cerca de 5.000 professores em todos os estados brasileiros. Tá certo que em termos de Brasil, 5.000 não é muito, mas para um programa permanente é um número bastante expressivo. São 5.000 professores que estão envolvidos e isso tudo deve-se muito à competência e à dedicação dos coordenadores de cada polo. Inclusive, queria registrar aqui que acabamos de receber um agradecimento da professora Eliane Retziaf, lá de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, né, que está participando pela primeira vez com uma turma expressiva, mandou inclusive a foto, e é a minha oportunidade de agradecer também a todos esses professores pela participação. Bom, voltando agora a falar um pouco mais de matemática, de Uberlândia, Minas Gerais, apontam um erro nessa última edição do livro que merece ser apontado. Na página 200 do livro de vocês, a fórmula de De Moivre está errada. Quer dizer, tem um engano bobo de escrita, seno de θ mais 2π sobre n, não vezes n, como saiu aí. Está vendo na página 200? Fórmula de De Moivre. Isso. Não é? Tem cosseno de θ mais 2π sobre n, mais i seno do mesmo argumento. θ mais 2π sobre n. Sim. Né? Então, agradeço ao pessoal lá de Uberlândia, Minas Gerais, pela pessoal que leu o livro inteiro, né? É seno de θ mais 2π sobre n. É o mesmo que está escrito no cosseno? Põe no seno também. Tá? O cosseno dá certo, só o seno que saiu errado. Bom, eu tratei somente de geometria analítica nesse curso, não é? Então tem algumas perguntas que eu vou aproveitar para responder. Uma delas diz assim: em geometria analítica, vocês não falaram nas cônicas. Isso é importante para o ensino médio? Cada um de vocês pode ter uma ideia se é importante ou não. Eu não falei das cônicas, claro, estou falando para professores, né, que devem conhecer as cônicas. Não falei nas cônicas por falta de tempo. Eu mal consegui falar nas coisas que eu precisava falar. Claro que as cônicas também são importantes, os professores precisam conhecer as propriedades das cônicas. Agora, no ensino médio, aí já se pode pensar um pouco mais, né? Um aluno que vai se dedicar à área tecnológica, com certeza, ele deve ter um bom conhecimento das cônicas, porque logo no primeiro semestre ele vai cursar cálculo 1, depois cálculo 2, enfim. E ter um conhecimento das cônicas é uma boa coisa. Evidentemente que quem vai se dedicar à área das ciências humanas ou biomédicas, concordo que isso pode perfeitamente ser deixado de lado, né? Então, a importância, em particular, das cônicas depende, né, do que a pessoa pensa em seguir adiante. Eu creio que é assim que eu responderia. Uma outra pergunta diz: todo problema de geometria plana pode ser resolvido por analítica? É forçar demais essa barra, né? Qualquer frase que a gente te diga com todo ou nenhum, possivelmente é falso, né? A geometria
analítica é uma opção que a gente pode tentar quando a ideia sintética não nos ocorre com facilidade, né? Então, realmente. Wagner, talvez Diga. seja conveniente você, nesse momento, responder também a pergunta lá de Dourados, que pergunta o seguinte: tudo bem, você respondeu que nem todo problema é conveniente resolver por geometria analítica, mas tem uma pergunta: resoluções de problemas de geometria euclidiana através de ferramentas de geometria analítica são igualmente aceitas? Em caso de uma avaliação de uma disciplina, posso usar ferramentas de geometria analítica e serem aceitas? Não, se são, eu não sei dizer se em geral são aceitas, mas precisam ser aceitas. Deveriam ser, né? Deveriam Então, vocês, ser. como professores, deveriam Sim, até premiar o geometria é geometria. Você perceba esse olhar uso da um ponto geometria de vista, analítica. outro ponto de vista, é uma opção sua, né? É uma ferramenta que, se você está fazendo uma prova de geometria e usa o método das coordenadas, eu nem vou falar em geometria analítica, usa o método das coordenadas, isso tem que ser aceito, deveria ser aceito, né? E deveria até você dar um prêmio com louvor. Poxa, que coisa boa o aluno ter essa ideia de, né, olhar por um outro ponto de vista aquele problema. Exatamente. Bom, tem uma pergunta aqui intrigante não, mas meio engraçada, que diz assim: nos livros, imagino livros didáticos, né? A área de um triângulo aparece como um determinante 3×3, com as coordenadas dos vértices mais uma coluna igual a 1. Qual é a razão dessa coluna igual a 1? Bom, naturalmente tem ainda um meio na frente, né? Mas ele se referia ao determinante. Bem, uma forma de responder essa pergunta é o seguinte: quer dizer, usar um determinante 3×3 para calcular área não me parece ser uma coisa muito elegante nem muito prática. O que tem por trás disso é que esse determinante, naturalmente, ele está calculando o volume de um prisma. E é claro que quando um prisma tem altura igual a 1, aí o volume dele fica numericamente igual à área da base. Quer dizer, então é uma certa forçação de barra, né? Você, para calcular a área de um triângulo, não, vou calcular o volume de um prisma, mas eu colocando a altura 1, aí fica... Mais ou menos é por aí que eu responderia, mas pessoalmente não acho nada prático usar um determinante para calcular a área de triângulo, uma vez que a gente tem processos muito mais rápidos e, digamos assim, computacionalmente mais eficientes. Não sei se Paulo César quer acrescentar alguma coisa, não. Mas eu jamais uso um determinante 3×3 para calcular a área de um triângulo. Isso ele disse no plano, tá? Isso aqui é no plano. Uma pergunta, essa sim eu me preparei para responder. Qual seria um exemplo de eixos não perpendiculares? Por que eles não são usados? Não são muito usados, mas até que são. Um exemplo de eixos não perpendiculares. Queria dizer o seguinte: quando você usa eixos não perpendiculares, se um ponto tem coordenadas x e y, então imagina os eixos, eles estão graduados na mesma unidade, tá? Um ponto de coordenadas x e y é assim. Então nós construímos aqui um paralelogramo. Esse aqui é o ponto de abscissa x, né, no eixo horizontal. Esse aqui é o ponto de abscissa y no eixo inclinado. E aí, traçando retas paralelas aos eixos, eu encontro esse ponto, né, de coordenadas x e y. Muito bem. O que ocorre é o seguinte: se você... Agora vamos fazer com que esse ponto percorra uma reta. Então esse ponto
de coordenadas x e y, agora ele pode se movimentar nesta reta. Essa reta, digamos que ela seja fixa. Então, esta reta corta o eixo inclinado num ponto de abscissa A e corta o eixo horizontal num ponto de abscissa B. Se esse ponto percorre esta reta que está fixa, que tipo de relação esses números x e y satisfazem? Ora, vamos observar aqui o seguinte: eu tenho triângulos que não são retângulos, mas são semelhantes. Então, em particular, esse triângulo pequenininho aqui, ele é um triângulo semelhante ao triângulo grande. Eu posso escrever, então, que a base do triângulo pequeno, que é essa abscissa x, está para a base do triângulo grande, que é B, assim como esse lado esquerdo do triângulo pequeno, que é A menos Y, está para o lado esquerdo inteiro do triângulo grande, que é A. Então, o A e o B são fixos, são números conhecidos, né, que dão a posição dessa reta. X e Y são variáveis e qual é a relação que X e Y precisam satisfazer? AX igual a AB menos BY, ou seja, AX mais BY igual a AB. Ou seja, uma equação da reta igualzinho nós conhecemos, né, com os nossos eixos perpendiculares. Quer dizer que quando os eixos são oblíquos, a equação da reta é uma coisa que se mantém igual, a mesma coisa. Não existe mais aquela ideia que esse vetor de coordenadas A e B seja vetor normal. Aí não há mais, os ângulos todos já se deformaram, já se perderam. Mas a equação da reta é a mesma, do mesmo tipo. Vocês lembram que eu resolvi um problema da prova do Prof. Mate, que era um retângulo que tinha ponto médio, em que a gente ligava aqui e aqui, e uma pergunta era qual é a razão entre esses dois segmentos? Fizemos aqui. Aí eu pergunto para você, e se na prova do Prof. Mate, no lugar de retângulo, se fosse um paralelogramo? Pega o ponto médio aqui, liga esse ponto e esse. Me diga uma coisa, se o problema no lugar de retângulo, se fosse dado com um paralelogramo, a razão entre esses dois segmentos é a mesma anterior ou não? É exatamente a mesma. Lá eu achei 4, aqui é 4 também, porque a gente pode trabalhar perfeitamente com geometria analítica usando esses eixos. E tudo que usa a equação da reta é o mesmo, é a mesma coisa. Então, se você estiver usando retas e interseção de retas, as equações são as mesmas. Nada que envolva ângulo, entretanto, isso fica tudo diferente. Inclusive, quero mostrar mais ainda. Eu vou fazer uma projeção aqui, que é a seguinte. Aqui, ó, você vê uma circunferência de centro na origem e raio 4 nos nossos eixos perpendiculares. A equação dessa circunferência está escrita lá em cima, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Equação da circunferência você vê aqui. O que acontece se eu não tiver eixos perpendiculares, mas eu mantenho, né? Eu mantenho essa equação, x2 mais y2 igual a 16, porém, os eixos não são mais perpendiculares. O que acontece? Vou inclinar o eixo y, como eu fiz ali. Então a circunferência está em azul.
E agora a circunferência tem esse aspecto aqui vermelho. Ó. O ponto P tem abscissa, que é a mesma abscissa no sistema anterior, mas aquela ordenada Y, ela foi colocada aqui no eixo inclinado, tá vendo? É a mesma, só que agora está no eixo inclinado. O ponto Q, sobre a circunferência, que tem as coordenadas aqui visíveis nesse retângulo, agora o ponto P tem as suas coordenadas dadas por esse paralelogramo. Então, a circunferência, quer dizer, o conjunto dos pontos x e y que satisfazem essa equação, x2 mais y2 igual a 16, em eixos não perpendiculares, tem essa cara aqui. E quanto mais você inclina os eixos, mais achatada fica a sua circunferência. Então, estudar circunferência com eixos que não são perpendiculares não é uma boa coisa, porque a nossa circunferência, né, não fica redondinha, fica meio achatadinha. Então, em resumo, pergunta sobre eixos não perpendiculares. Se você lidar só com a equação da reta, não se preocupe, fica tudo igual. Agora, distâncias, fica horrível, porque você, no lugar de teorema de Pitágoras, vai ter que usar a lei dos cossenos, porque as distâncias dependem do ângulo entre os eixos. Tá? Então, coisas que envolvam distâncias ou ângulos não são absolutamente práticas com eixos oblíquos. Só se você estiver lidando com razões, retas, aí os eixos oblíquos funcionam da mesma forma que os perpendiculares. Ok. Muito bem. Deixa eu responder algumas perguntas aqui sobre sistemas. Então, a primeira pergunta é se escalonamento é o mesmo que eliminação gaussiana. Sim. Na verdade, em outros idiomas é mais comum aí você falar em eliminação gaussiana. Escalonamento significa, que a gente não pensa muito, o que significa a palavra escalonamento? Significa reduzir a forma de escada. Tá? Então, escalonamento significa fazer aquela escadinha lá ao longo da diagonal. É a mesma coisa. A outra pergunta é interessante. Um professor disse que aprendemos que a regra de Cramer tem restrições, mas eu sempre ensinei que quando as três incógnitas levam a razão 0 sobre 0, o sistema é indeterminado. E sempre deu certo. Qual é realmente o problema? Dá sempre certo? Nós, alguns anos atrás, tivemos a ocasião de analisar e criticar livros didáticos que tinham este resultado. Tá? Que quando você calcula num sistema N por N, os determinantes, o delta x, delta y, delta z, assim por diante, e todos eles são iguais a 0, então o sistema é possível e indeterminado. Isso não é verdade. É muito fácil arrumar um exemplo para verificar esse fato. Digamos que construa esse sistema aqui. Esse sistema é possível e indeterminado? Claro que não. Não tem solução. Você não pode ter simultaneamente x mais y mais z igual a 0 e 3x mais 3y mais 3z igual a 1. Então, o sistema é impossível. Mas, qual o valor do delta desse sistema? Determinante aqui dos coeficientes. 0. Então, todas as linhas são proporcionais. O que vai ser o delta x, que é o determinante em que você substitui os coeficientes de x pelos termos independentes? Fica 0, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quanto é que dá esse determinante? 0. Tem duas colunas iguais. Da mesma maneira, delta y e delta z vão ser iguais a 0 também. Então, a gente tem
um sistema em que o delta é igual a zero, delta x, delta y e delta z são todos iguais a zero, tá? E o sistema não é possível indeterminado, é um sistema claramente impossível. É possível discutir sistemas lineares, tá, com auxílio de determinante. Tá? Tem teoremas para isso, mas são mais complicados do que simplesmente calcular o delta, delta x, delta y, delta z e dar o diagnóstico baseado somente nisso. Tá? Então, essa propriedade não é uma propriedade verdadeira. Portanto, regra de Cramer não é um instrumento para discutir sistemas lineares. A regra de Cramer só serve e só foi demonstrada quando o delta é diferente de zero. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui sobre o curso, não mais sobre sistemas lineares, mas sobre polinômios. Então, uma pergunta lá de Natal, que eu mencionei que a propriedade de que um polinômio real é identicamente nulo, somente se ele tem todos os seus coeficientes iguais a zero, tá? É uma propriedade que, para a gente aqui na escola, parece uma coisa meio óbvia e difícil de separar esses dois fatos, mas que em outros contextos ela não é verdadeira. Então, a pergunta aqui é se eu podia, tá, mostrar um exemplo disso. Bom, então, para você poder falar em polinômios, você tem que estar num contexto, num conjunto numérico, em que você possa, basicamente, fazer adições, multiplicações, e que a adição e a multiplicação tenham as propriedades usuais, ou seja, a propriedade comutativa, associativa, a multiplicação distributiva em relação à adição e assim por diante. Então, existem muitos exemplos disso. O mais simples de todos, tá, é esse aqui, é o chamado inteiros módulo 2, que é um conjunto numérico que tem apenas dois elementos, o 0 e o 1. E onde a gente define as operações do seguinte modo. Tá? O 0 é um elemento neutro. Tá? Então, 0 mais 0 vai dar 0, 0 mais 1 vai dar 1, 1 mais 0 vai dar 1. Tá? E o 1 mais 1 é definido como 0. Quer dizer, é o 2, módulo 2, que é 0. Na multiplicação, 0 multiplicado por qualquer coisa é 0, tá? E 1 vezes 1 é igual a 1. Então, com essas duas operações, tá? O conjunto formado por esses dois números, 0 e 1, tá? Tem todas as propriedades algébricas que os reais têm. Tá? Então, a gente pode pensar em polinômios, tá, definidos, tá, sobre esse corpo. Tá? Aí, nesse caso, considera o polinômio p de x igual a x2 mais x. Então, esse polinômio p de x, tá, igual a x2 mais x não tem todos os coeficientes iguais a zero. Correto? Mas quanto é que vale p de zero? Só ler nas tabelas aqui, né? 0 ao quadrado é 0. Mais 0 dá 0. Quanto é que dá p de 1? P de 1 vai ser 1 ao quadrado mais 1. Mas 1 ao quadrado é 1. E 1 mais 1, pela minha tabela, dá 0. Ou seja, esse polinômio ele é identicamente nulo. Porque para todo valor de x, quer dizer, qualquer que seja x desse universo, p de x igual a 0. Mas os coeficientes não são todos iguais a 0. Tá? E aí, se você... Puxa, peraí, mas você fez uma demonstração, onde é que a demonstração lá que a gente tinha feito falha aqui nesse caso? É porque um ponto fundamental da nossa demonstração
é que, ao ser identicamente nulo, ele se anulava numa infinidade de pontos. Tá? E aí não podia ter grau. Tá? A contradição vinha daí. Mas ser identicamente nulo aqui não significa se anular numa infinidade de pontos. Significa se anular em 2 pontos apenas. Tá? Porque é perfeitamente possível de acontecer sem que o polinômio seja identicamente nulo. Tá? Então, em outros contextos, essa coisa que para a gente é super óbvia, de que um polinômio só pode ser zero em toda parte se tiver todos os coeficientes iguais a zero, não vale. Tá? Isso é uma coisa que vale dentro aí dos reais. Tá? O Luciano vai também discutir alguma coisa a respeito de axiomas de corpo. Talvez valha a pena continuar a tirar ele dessa posição desconfortável. Tá aí, cansado, né? muito cansado. Vamos lá. Isso de responder as perguntas sozinho é meio perigoso, porque eu acho que eu acabo me estendendo mais do que quando os meus colegas estão comigo, né? Tá, quem vai fazer Enem não precisa saber complexos, certo? Bom, essa pergunta é perigosa, porque os números complexos não entram no programa do Enem, certo? Agora, como eu falei um pouco antes, números complexos, por exemplo, são uma ferramenta para resolver alguns problemas de geometria. E geometria está no programa do Enem. Então, eu não descarto a possibilidade de que um aluno que saiba números complexos, em alguma questão do Enem, possa ter vantagem em algum momento por isso, porque ele sabe mais ferramentas do que quem não conhece números complexos. Né? A matemática é muito integrada. Né? Então, você perguntou, não precisa. Tá bom, não precisa. Mas não é ruim também, né? Não é ruim saber complexos ou saber mais matemática para você fazer uma prova de matemática. Não é ruim, é bom. Tá, e outra pergunta é, por que o produto entre 2 números reais negativos é positivo? Tá? Então, o Eduardo Wagner disse que vai responder vai fazer algum comentário bacana sobre isso, que eu ainda não sei qual é, mas ele vai fazer. Agora, você consegue demonstrar essa propriedade usando apenas os axiomas de corpos, ou as propriedades algébricas iniciais, né, dos números reais. Muito amigo. Então, por exemplo, a gente podia tentar demonstrar que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Se você demonstrar que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, você provou que o produto de 2 números negativos é positivo. E, para isso, o que se entende como menos 1? Menos 1 é o inverso aditivo, é o oposto do número 1. Né? Então, a propriedade que a gente conhece sobre o menos 1, propriedade axiomática, ou a propriedade que define o menos 1, é que menos 1 mais 1 é 0. Tá? E, além disso, a gente sabe que a gente sabe o que significa o 1, né? Que é um outro axioma de corpos, que ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, nós poderíamos tentar usar esses 2 fatos, o fato de menos 1 ser o oposto do 1, e esse também é um axioma, todo número real, todo elemento de um corpo tem o seu oposto, né, e o oposto é representado assim. E o fato do 1 ser o elemento neutro da multiplicação. Bom, eu quero que apareça menos 1 vezes menos 1, parece uma boa ideia pegar essa igualdade aqui e multiplicar os 2 lados por menos 1. Perdão. Menos 1, aqui é uma multiplicação,
menos 1 vezes 0. E aí você tem menos 1 vezes menos 1, mais menos 1 vezes 1, igual a... Essa daqui... Aí ele já está usando a não distributividade, que esse aqui é não um é axioma... dos axiomas de corpos, mas é algo que você também consegue demonstrar a partir dos axiomas de corpos. Enfim, para ser conciso, essa daqui eu vou supor conhecida, apesar de que, em geral, ela não é um dos axiomas. Fica como dever de casa. E daqui você tem o produto que a gente queria provar, que é 1, somado com esse produto, e esse sim, eu uso o axioma do elemento neutro, 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então, isso aqui é o menos 1, certo? Então, este aqui é um número que, somado com o menos 1, dá 0. Quem é ele? Tem que ser o 1, certo? Por definição de menos 1. Menos 1 é o oposto do 1. Então, isso quer dizer que menos 1 vezes menos 1 é 1. Agora, eu não sei se essa é uma resposta que realmente vai matar a sua curiosidade. Talvez a resposta que o Wagner disse que ia dar, que ele vai dar daqui a pouco, seja mais... Então, Wagner. Luciano, você vai ficar me devendo essa. Bom, então eu vou fazer uma brincadeira. Vamos usar a geometria analítica? Então, A vezes B deu um resultado C. Então, vou escrever a mesma coisa, sim, sob forma de uma proporção. É igual, a mesma coisa, não é isso? Dizer que A vezes B é igual a C é a mesma coisa que dizer que 1 sobre A, 1 está para A, assim como B está para C. Primeira figura. Vamos pegar os nossos dois eixos. Naturalmente que eles estão graduados na mesma unidade. Em algum lugar aqui eu tenho o 1. Então vou inventar um processo geométrico para fazer a multiplicação. Eu faço o seguinte, se eu tenho que multiplicar A por B, eu marco A no eixo vertical. Nessa posição, A é positivo. Marco B no eixo horizontal. Nessa posição, B é positivo também. Eu ligo 1 com A, obtenho essa reta, e por B eu traço uma paralela. Uma paralela. Não, o que o teorema de Tales me diz, né? Que 1 está para A, assim como B está para esse cara aqui. Esse cara é o C, ó, que é o produto AB, certo? Então essa é uma maneira geométrica de efetuar uma multiplicação. Pego 1, marco A no outro eixo, posiciono B no primeiro eixo, ligo A com 1, tiro paralela e o produto está visível aqui. Então, A e B são positivos, o produto C igual a B também é.
Agora vamos refazer a figura. Quando A é negativo e o B positivo. Como é que eu visualizo o produto? Eu ligo A com 1 e por B eu traço uma paralela. E aqui está AB, que é negativo. Vamos fazer então agora o contrário. Pegue os eixos. O 1 está sempre no mesmo lugar, certo? Pegue um A positivo e um B negativo. Como é que eu visualizo o produto de A por B? Ligo A com 1 e por B traço uma paralela. E aqui está o produto AB, que também é negativo. Finalmente, que é a pergunta, aqui estão meus eixos, o 1 está no mesmo lugar. Agora, A é negativo, vamos botar A negativo. E vamos colocar B também negativo, certo? Como é que a gente faz a multiplicação graficamente? Liga 1 com A, tira a paralela por B. Olha para onde foi o produto AB? Positivo. Então essas figurinhas servem, não é, para ilustrar para uma criança que aprendeu o Teorema de Tales, não é? E ele pode perceber as 4 possibilidades de AB ser positivo, negativo, etc. Ok? Então, no fundo, era mais ou essa é a menos única isso. escolha que funciona. Tá? Essa regra de sinais pode ser demonstrada a partir dos axiomas, pode ser ilustrada. Tá? E é, de fato, a única escolha, a única escolha de sinais que faz com que as propriedades valham. Quer dizer, o produto de 2 números negativos tem que ser positivo, né? Diga. Gente, tem um microfone aqui. Isso, por favor. No auditório, quem interferir, é melhor fazer a pergunta no microfone. Tudo bem. A questão é que, quando os alunos aprendem o Teorema de Tales, eles já passaram e confiam que isso ocorre. Ainda que não se sintam plenamente convencidos, até em função da analogia que a gente faz com a questão financeira, né, do débito ou do dinheiro que tem, isso gera uma certa confusão. Eu acho que o colega, quando fala dessa questão de convencer de que o produto de negativos é algo positivo, também passa por essa, eu não sei nem se é equivocada, essa abordagem primeira que a gente dá para adição e subtração de inteiros. Não, não é absolutamente equivocada. Nem eu estou recomendando que essa seja a primeira abordagem. Aliás, eu quero falar que não existe no aprendizado da matemática um caminho retilíneo, reto. Não. Frequentemente, nós aprendemos coisas que não entendemos direito e vamos entender isso depois. Isso aconteceu comigo e com cada um de vocês. Eu, por exemplo, quando eu aprendi a dividir um número por outro, para achar o quociente e o resto, eu não entendia. Talvez a minha professora tivesse ensinado, mas eu absolutamente não lembro disso. Eu não captei o espírito da coisa. Eu aprendi muito bem a fazer a conta. Tempos depois é que eu fui sacar por que aquilo dava certo. Quer dizer, primeiro eu me treinei em fazer bem conta. E o porquê que aquilo funciona veio
depois, quando eu já estava um pouco mais amadurecido. Talvez esse tipo de história tenha acontecido com vocês em algum momento, né? De você aprender a fazer bem uma coisa antes de entender a essência de por que ela está funcionando. E aí, com mais amadurecimento, você depois dá aquele estalo e diz, caramba, é isso mesmo que está acontecendo. Né? Eu acho que a falta de se fazer isso está relacionada, inclusive, com alguns dos problemas que os alunos têm na escola. Ou seja, já participei muitas vezes de eventos de capacitação de professores em que reclamavam, por exemplo, que os alunos não sabiam somar fração. Tá? Mas somar a fração é algo que você aprende pela primeira vez, um método que é esquisito, né? Essa coisa de achar o mínimo denominador comum, colocar ali. Então, nós fizemos atividades com os professores, para eles fazerem com os alunos, para tentar resgatar por que as coisas eram desse modo, por que você tinha que colocar no mesmo denominador, e isso pode fazer uma diferença enorme. Porque algo que, quando o aluno aprendeu pela primeira vez, ele não tinha, de fato, maturidade mental para entender, o fato de você voltar atrás e pelo menos mostrar para ele que as coisas fazem sentido, tá? Então isso aqui não é que isso aqui vai demonstrar ou que vai resolver o problema de convencer um aluno lá na tenra idade que menos com menos dá mais. Mas você faz isso aqui com um aluno do ensino médio, tá? Ele fala, puxa, essa coisa aí do menos com menos dá mais faz sentido, se encaixa com os outros conhecimentos que eu tenho. Isso. Tá? Isso faz uma diferença enorme para o aluno. E é uma coisa boa, dizer, acende aquela lâmpada, né, na cabeça. Caramba, é isso mesmo, agora eu estou entendendo. E a coisa funciona muito assim, muito assim. A gente aprende a fazer, eu pelo menos fui assim. Aprendi a fazer um bando de coisas e a demonstração veio após. Eu espero que vocês tenham a experiência também, que eu acho que é nossa também, de realmente aprender um assunto quando ensina esse assunto, né? Vocês, como professores, têm também essa possibilidade de aprendizagem que comigo acontece até hoje, tá? De ter novas percepções e tudo de um assunto quando ensina. Eu não tenho experiência muito boa com o aspecto de querer ensinar ao aluno muito criança o esmiuçar o porquê das coisas logo cedo. Eu vi meus filhos que estudam no Colégio Santo Inácio frequentemente ficarem muito preocupados por não entenderem a razão de certas operações ou certos procedimentos que a professora exigia e ficavam nervosos com isso. O tempo passava e eles, tempos depois, é que compreendiam aquilo, né? Isso me lembra que o professor Elo, volta e meia, falava uma frase que, como ele não está aqui, eu vou manter a tradição de falar, que ele diz assim, olha, em cada momento da vida do aluno, ele tem uma certa maturidade, então o nível de explicação ou de convencimento tem que ser adequado ao nível da idade em que ele está. Quer dizer, você não pode querer logo cedo querer justificar coisas assim mais sutis, mais complexas, ou também não deve, quando o aluno já está mais amadurecido, querer dar explicações infantis que não o convencem. Mas o professor Elo diz assim, que ensinar matemática é mais ou menos a mesma coisa como ensinar a fazer educação sexual para as crianças. Ele diz assim, você não deve nunca ensinar errado, mas também não precisa dizer a verdade toda de uma vez. Então é isso. Então, assim, em cada momento que o aluno, de acordo com a sua maturidade, ele pode atender até ali. Depois ele vai, né, descobrindo as verdades, né, mais profundas a seguir. Deixa eu responder algumas perguntas aqui sobre cursos, Profimate, etc. Por falar nisso, deixa eu pedir a ajuda de vocês para uma coisa. Universitários. Um dos grupos
de alunos que estão fazendo trabalho de conclusão da primeira turma do Profmat aqui no IMPA, está fazendo um estudo sobre a OBMEP. Eles pedem a ajuda de professores aí do Brasil todo, que sejam professores da escola pública, para responder um questionário online sobre a sua percepção a respeito da OBMEP. Então, esse questionário está nesse endereço aqui, www.surveymonkey.com/s, depois 5, QWSC3P. Esse é o endereço completo. Demora 10 segundos para responder, tá? E vocês vão ajudá-los aí a construir essa percepção. A propósito, há várias perguntas sobre o programa. Então, por exemplo, o Márcio do Piauí pergunta se ele elogia o curso, acha que foi uma boa oportunidade de aprendizagem, pergunta se é possível estender esse curso de tal maneira que ele possa se transformar num curso, de aperfeiçoamento, tá? Um curso de especialização. E a resposta a isso é que o programa Profmat, que é um mestrado profissional para professores de matemática, ele tem, de certa forma, este objetivo. Ele não está ligado formalmente ao PAPMEN, a esse programa, mas ele se inspirou em vários aspectos no PAPMEN. Então, a nossa recomendação para professores que queiram prosseguir nesse espírito, ou seja, de aprender mais matemática para poder serem professores mais capacitados e poderem ter, inclusive, possibilidade de ter incentivos na carreira via titulação, tá? A fazer o Profmat, que hoje em dia é oferecido num grande número de instituições brasileiras, não tenho o número exato, mais de 70 locais aí no Brasil, quase todos os estados, quase todas as capitais. Aqui no Rio, se não me engano, 6 centros diferentes aí que oferecem turmas. Então, nós estimulamos os professores que querem continuar nessa linha a fazer o Profmat. As inscrições do Profmat têm sido no final do primeiro semestre, acho que em junho, julho. A prova normalmente é no início do segundo semestre para o início no ano seguinte. É um programa de 2 anos que reserva a maior parte das suas vagas para professores da rede pública. Mas as instituições normalmente oferecem algumas vagas, até 20% das vagas, tá, para outros professores, na verdade, para outros graduados. Tá? Aí, essas vagas adicionais é para pessoas que tenham qualquer formação superior compatível aí com o Profmat. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta a esse respeito. Não, então tem uma pergunta se no IMPA há uma intenção de fazer um curso de doutorado nos moldes do Profmat. No IMPA, não creio que nada desse tipo esteja sendo previsto. O investimento aí em pós-graduação é o Profmat. Bom, estamos quase com o tempo esgotado, mas queria deixar registrado aqui Cícero, de Camaragibe, Alagoas, faz uma série de perguntas, que não dá para responder tudo, mas ele pergunta por que a regra de Sarros não vale no determinante 4×4.
não vale porque, enfim, num determinado de 4x4 você tem, são 24 produtos, né? E uma tentativa de fazer um dispositivo tipo regra de Sarros não cobre todos os produtos, né, de todas as permutações. Se ele pergunta se a regra de Laplace é mais vantajosa que a regra de Quiot, eu não sei direito, mas a minha intuição é que, computacionalmente, o trabalho é muito semelhante. Acho que no caso geral é a mesma coisa. É a mesma coisa. E pergunta por que o livro Exame de Textos está indisponível na SBM. Ele está realmente indisponível. E a razão, também não sei dizer exatamente, mas há quem ventile a hipótese que o livro ficou caduco porque aqueles livros que foram analisados já não existem mais. Não concordo muito porque, se bem que essa parte seja verdadeira, por outro lado, há muitas, a partir das críticas que foram feitas, há muita coisa que é válida ainda hoje, muitas recomendações, conselhos, atitudes que estão lá e que são atemporais. Enfim, aqui eu acho que eu falei de tudo. Aqui tem uma pergunta ainda do pessoal de Santo Ângelo, que pela primeira vez está fazendo aqui o nosso curso e pergunta se a sessão de exercícios da tarde também não poderia ser transmitido para os demais locais. Então, a resposta a essa pergunta é que faz parte aí da concepção aqui do curso que o horário da tarde, o trabalho da tarde, seja um momento de troca e um momento em que os professores, nós aqui no Rio, os professores nos diversos locais, possam observar, tá, os alunos. Então, eu tenho certeza que todos os participantes concordam que esse é um momento extremamente rico. Tá? Esse momento em que o participante vem aqui, expõe suas soluções, se expõe, né, erra. Eu sempre digo que é ótimo quando a pessoa vem aqui, tá, mesmo não estando absolutamente seguro, e tem a generosidade de compartilhar essa dúvida com os colegas, porque esse é um momento em que todos aprendem a partir disso. Então, para o pessoal aí de Santo Ângelo que está participando pela primeira vez, tá, a gente acha que esse é um momento, de fato, de vocês. E nós, esse programa, como o Wagner disse, tem um tamanho substancial, tá, mas poderia ser maior se a gente abrisse mão de ter as parcerias locais. Tá? Como o Wagner já frisou, os coordenadores locais, a equipe local, desempenham um papel fundamental, tá? Que é o papel de orientar os alunos de acordo com o que se observa aí na interação local que aparece na hora dos exercícios. Então, a resposta é não, tá? Não vamos transmitir a sessão de exercício, porque esse é o momento que cada grupo possa trocar e possa aprender com as dúvidas aí, uns dos outros. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos os professores que estiveram conosco essa semana. Agradecer imensamente a todos os coordenadores, né, dos nossos quase 50 polos. Agradecer a nossa equipe, liderada pelo Dion e seus comandados, que com a maior competência conseguiram levar nossas aulas para atingir o nosso país, e todos os estados representados. Queria agradecer vocês do Rio de Janeiro e ainda queria deixar registrado aqui a participação especial dos professores peruanos, professores de Lima, Peru, da Universidade Católica, que
vieram nos observar e contribuíram muitíssimo, né, com as suas soluções, né, e nas nossas conversas também. Isso foi muito enriquecedor. Tá? Então, agradeço a vocês mais uma vez. Sem mais, nos veremos, então, com certeza, em julho, na semana de 15 a 19 de julho. Vai ser, deve ser, temas e problemas elementares, quase que uma assim, preparação intensiva para o Prof. Mate, com aqueles assuntos quentes mesmo, tanto elementares quanto quentes. Muito obrigado, então.